You spend time with your family? Sure I do. Good. Because a man who doesn't spend time with his family can never be a real man. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o seu mano Guto Freeman Henrique. E bem-vindos a mais um Guia de Sobrevivência para o Homem Moderno. E hoje nós vamos fazer um top 5 das 5 frases de Poderoso Chefão que todo homem deve levar à sua vida. Como sabem, Poderoso Chefão é um dos maiores clássicos do cinema de todos os tempos, que além de retratar ali vários mafiosos fodões, é acima de tudo um filme sobre coisas essenciais para qualquer homem, como família, respeito, lealdade e, por que não, esperteza no campo de investimentos e negócios. Então, bora pra lista. Oh, droga. Volta aqui. Volta aqui. Volta. Desculpem, galera, eu acho que eu esqueci a porta do porão onde eu mantenho o meu Nêmesis trancado numa corrente. Eu acho que eu esqueci a porta aberta. Fiquem tranquilos que depois eu encontro ele. Normalmente ele sempre aparece em algum bar ou festinha por aí. Então eu encontro ele bem facilmente. Eu volto a trancar ele e vocês nunca mais vão ter notícia dele aqui no canal. Mas já que ele já preparou tudo aqui, a câmera, e quis começar esse vídeo, eu acho que eu vou aproveitar para falar desse tema que ele começou a falar, sabe? Poderoso Chefão. Quem não gosta de Poderoso Chefão, né? Mas então, vocês sabem que tudo que ele falou sobre o que Poderoso Chefão significa é uma completa bobagem, né? Não? Vamos nos aprofundar nesse assunto. Eu acho que pode ser bacana. Olá galera, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao Balcão Pop. Meu nome é o Sr. Balcão, você está no Balcão Literário. E o tema do nosso vídeo de hoje foi escolhido no nosso Apoia-se. Dessa vez, não pelo Caio Benson, como vocês podem estar pensando, mas sim pelo nosso apoiador, Gabriel Garcia. Esse cara aqui. Aí vocês devem estar se perguntando: Sr. Balcão, por que você tem a foto de um seguidor do canal na sua casa? Bem, porque ele é meu irmão. Aqui, tá vendo? Esse aqui, ó, é o Dom Balcozito. Olha eu aqui. E o tema de hoje, no caso, é Poderoso Chefão. Você é fã de Poderoso Chefão, não é não, cara? Uhum. Fala aí pro pessoal do canal. Fala aí, povo. Eu sou fã, mano. É fã mesmo? Aham, Vai gostar do vídeo? não sei. Valeu por apoiar lá, cara. Fala pro pessoal aí apoiar. Apoiem o canal. É isso aí. Então, se vocês querem escolher vídeos aqui pro canal, como o meu irmão e o Caio Benson escolhem, dê uma olhada aí no nosso Apoia-se. E se você não puder ajudar de maneira monetária com o canal, você pode simplesmente se inscrever, dar o like, compartilhar depois se você gostar, comentar depois se tiver alguma coisa pra dizer. É isso aí. E vamos pro assunto do vídeo. Originalmente publicado em 1969, a obra de Mario Puzo foi talvez o primeiro retrato sério sobre a máfia siciliana, ou até a máfia em geral dos Estados Unidos, a ser lançado no mainstream do país e do mundo em geral. Apesar das várias pequenas diferenças e incoerências se comparado à vida real, no geral tudo no livro que lidava com coisas como ligações e influência política, códigos de ética e modus operandi, atuações na mídia e divisões e relações internas, Poderoso Chefão foi pioneiro em todos esses temas que rodeiam o submundo mafioso. Muito mais completo e profundo nos detalhes que qualquer filme de gangster ou romance policial feito até então. E em um dos poucos casos da história que a qualidade foi equivalente a seu sucesso comercial. O livro vendeu 9 milhões de cópias em apenas 2 anos, virando um best-seller absoluto, e sua adaptação cinematográfica, ainda mais conhecida e elogiada, foi na época o filme de maior bilheteria da história, também faturando todos os Oscars que podia e garantindo seu patamar de clássico instantâneo e absoluto da sétima arte. Com um currículo desses, Poderoso Chefão é uma daquelas obras da história que cai imediatamente no patamar de difícil de discutir a respeito, porque já foi discutido de todas as formas possíveis. Mas bem, apesar de todo mundo conhecer Poderoso Chefão e ter a sua análise a respeito, 80% das análises que eu vejo, ou do livro ou do filme, são simplesmente erradas pra uma caralha e totalmente o oposto do que a obra de fato tenta transmitir.
Desde páginas de cinema e fã-clubes do filme que compartilham essas cenas que falam sobre o valor da família e respeito existente na máfia, ou mesmo em livros especializados em críticas e indicações de filmes clássicos, o que se vê é quase um consenso de que Poderoso Chefão é um filme sobre a importância da família, entre outras ideias que orbitam essa. Por exemplo, nesse trecho do livro 501 Filmes que Merecem Ser Vistos, diz o seguinte: um dos truques mais hábeis de Coppola é como ele cria empatia pelos heróis e nós acabamos nos preocupando com eles. Isso é conseguido limitando o âmbito do filme, boa parte do qual se passa em um cenário familiar, casamento, batismo, lar e negócios. O único crime é tomar partido contra a família. A máfia que administra o crime organizado é substituída por uma organização mais paternal, digna de respeito. Em essência, há um fundo de verdade nisso, que é todas as obras que têm como protagonistas os vilões precisam de certo nível de empatia e decoro para que o público fique investido na história e nos personagens. De Breaking Bad a Scarface, passando por filmes de slasher até o Rorschach e vilões em geral como Darth Vader e o Thanos. O problema é quando a obra claramente estabelece que o limite foi ultrapassado e ainda assim as pessoas continuam torcendo pelos personagens e se inspirando neles. Mas em histórias de máfia, onde elementos familiares são sempre tão importantes, a questão não é mais apenas deixar de defender o personagem quando ele ultrapassa os limites, mas como as pessoas se inspiram nos valores desses personagens, independente do que as atitudes deles realmente representam e o que o autor quis transmitir. Como boa parte da população não se preocupa com coisas como interpretação de texto e nuances, é comum ver pessoas usando de certas obras para validar suas opiniões e pontos de vista, quando na verdade tratam-se de críticas a essas mesmas ideias. Como Tropa de Elite, uma crítica à brutalidade e corrupção policial, vista por muitos como uma homenagem a isso. Como Poderoso Chefão é a influência maior das obras posteriores do mesmo naipe, como Bons Companheiros, Sopranos, o próprio Breaking Bad, House of Cards, Game of Thrones, etc. Eu espero que essa minha análise traga um certo olhar crítico de vocês, não apenas a essa saga em especial, mas a toda saga semelhante que vierem a ver no futuro. Então vamos começar a nossa análise com... Para entendermos quais são as críticas de Poderoso Chefão aos valores que o público geralmente enxerga na obra como sendo inspiradores, a gente tem que entender quais são esses valores, afinal. E o nome dele é provavelmente bastante familiar a todos vocês: patriarcado. De maneira bem resumida e simplificada, a Wikipédia, e talvez seu dicionário mais próximo, define o termo como um sistema social em que homens adultos mantêm o poder primário e predominam em funções de liderança política, autoridade moral, privilégio social e controle das propriedades. No domínio da família, o pai ou figura paterna mantém autoridade sobre as mulheres e as crianças. Superficialmente, você pode até pensar que o patriarcalismo não é uma ideia ruim em sua essência, mas quanto mais a fundo a gente estuda essa filosofia, mais percebemos o quanto ela é embasada em ideais preconceituosos, autoritários, supremacistas de gênero, que tem como principal objetivo não a busca pela pacificidade social, mas sim a demonstração de poder e a necessidade de domínio do próximo. Num nível mais brando, os seus próprios familiares, ao subjugar o valor e a força das mulheres e quase sempre pressionando as proles para seguir a dinastia familiar, colocando isso acima dos próprios desejos e necessidades das proles. Infelizmente, toda a nossa sociedade foi erguida sobre uma ótica patriarcal. E você pode analisar desde as camadas mais altas das estruturas de poder mundiais até as mais baixas. E em todas se encontrarão elementos de um ideal patriarcal. Por exemplo, os grandes ditadores e conquistadores da história, sempre procurando estabelecer suas dinastias, poder e influência a todos que conseguissem, levando guerra aos que discordassem, e com guerras, obviamente, os filhos da nação viram soldados que devem defender a sua pátria. Vemos como o patriarca de uma nação usa de sua vontade para subjugar as de sua população, com a desculpa de que isso é feito em nome da nação e não de si próprio. Da mesma forma que um patriarca de família subjuga as necessidades individuais de sua prole ou mulher, com as desculpas de que é o melhor para a família. All the things that I did. You need to understand. I have to hear one more time that you did this for the family. I did it for me.
Eu acho que nem é necessário dizer que essa filosofia não só foi o cerne dos impérios, governos, guerras, colonialismos, como claro foi a raiz do que veio a se tornar a máfia. Todas as famílias e facetas da história do crime organizado foram fundados e construídos sob os conceitos do patriarcado. É só pegar qualquer uma dessas famílias mafiosas conhecidas e ler a sua lista de códigos de ética. Você irá encontrar em praticamente todas questões como a obrigatoriedade de que todos os seus membros tenham sangue de uma mesma pátria, os soldados, ou seja, quem coloca a mão na massa dos homicídios e negócios da família, são exclusivamente homens, em especial nas camadas superiores de comando, enquanto as mães são reservadas à tarefa de gerar e cuidar dos filhos, e os filhos dos mafiosos são usados como descendentes da liderança da organização criminosa ou colocados em posições de importância no meio social e governamental para aumentar o poder da família em profissões como a advocacia, força policial ou política. E em Poderoso Chefão, a história consegue encontrar espaço para retratar essa filosofia em todas as suas diversas facetas na sociedade. Você vê o patriarcalismo em seu nível mais primário e inocente, entre aspas, representado pelas cenas e subtramas que dizem respeito apenas à família Corleone e o seu dia a dia casual de típica família vivendo nos Estados Unidos. Simultaneamente a isso, nós vemos como essa mesma filosofia está aplicada na organização criminosa da máfia, em suas subdivisões de poder e modus operandi, formas de se dirigirem uns aos outros e lidar com os problemas internos e externos da família. E por último, e talvez mais importante, a gente vê no background da história como esses mesmos métodos e filosofias estão impregnados no próprio governo do país, com a participação intensa da máfia em guerras, lutas políticas, bem como na mídia e produção artística. Isso, é claro, está representado pela figura e subarco do Johnny Fontane, o cantor apadrinhado por Don Corleone, que subiu na vida graças à influência desse patriarcado mafioso e que até consegue um Oscar graças a isso. Johnny Fontane, aliás, que é um personagem baseado na história real de ninguém mais e ninguém menos do que Frank Sinatra, caso vocês pensassem que essa dominação da máfia na arte é apenas ficção. É constante no filme diálogos onde os personagens justificam seus assassinatos, operações, negócios fraudulentos, entre outros crimes e abusos de autoridade, através do argumento de que o próprio governo faz a mesma coisa, sendo a máfia, portanto, nada mais que um reflexo natural e válido do ambiente criado pelo governo. I'm working for my father now, Kay. But you're not like him, Michael. I thought you weren't going to become a man like your father. That's what you told me. My father's no different than any other powerful man. Any man who's responsible for other people. Like a senator or a president. Do you know how naive you sound? Why? Senators and presidents don't have men killed. Who's being naive, Kay? O que deixa claro o quanto Godfather procura estabelecer um elo entre a história que está contando e a sociedade que vivemos, para que entendamos que todas essas desgraças e problemas da máfia estão intrínsecos em nosso governo e sociedade e afeta todos nós, não apenas os soldados mafiosos. Muito bem, a gente já viu um pouco do que é esse tal de patriarcado e como ele está representado em Poderoso Chefão. Agora vamos um pouco ao estudo que o Mario Puzo e posteriormente o Francis Ford Coppola fizeram dessa temática em suas obras. A primeira e mais evidente forma que a história encontra de demonstrar ao público o quão merda é o pensamento patriarcal é através da hipocrisia presente em todos os personagens da história que seguem essa ideia. Isso é escancarado ao público desde o início da obra. Durante o casamento da própria irmã, o Sonny trai a sua esposa com a madrinha de casamento e o Don Corleone faz planos de tortura e artimanhas ilegais em prol dos que lhe dirigem respeito. Algo típico do patriarcalismo. O que importa é o respeito ao patriarca. Pouco importa que o Johnny Fontane tinha acabado de espancar sua mulher e que todos saibam que o Sonny trai a esposa constantemente, mas ninguém fala nada, porque ele também é um patriarca, então eles tratam como se isso fosse um direito divino dele, etc, etc, etc. O fator da hipocrisia é uma constante na trama e você tem que ser muito cego ou muito paga-pau de criminoso para não admitir que não há um ser humano que presta nessa história toda. Apesar dos ideais furados que o Don Corleone
Corleone diz de que ele trabalha apenas em áreas que são essenciais para os humanos, como bebidas e jogos, tentando se manter distante de áreas que ele considera degradantes, como drogas e prostituição. Aposto que esse é o elemento que mais faz as pessoas tentarem defender os personagens da história. Bem como é algo clássico de todo patriarca ficar apontando a grama do vizinho como sendo muito pior que a minha, como forma de tentar limpar a própria barra e não ter que lidar com as próprias hipocrisias. Eu não deveria ter que explicar que o fato de as suas atitudes não serem tão bostas quanto a do próximo não faz delas menos bostas ou mais válidas. Mas como ainda vai ter muita gente defendendo o Vito Corleone como um chefe de família mais íntegro que o das outras famílias do filme, eu acho que eu vou chamar a atenção para uma passagem do livro que não foi 100% retratada no filme, que mostra como a filha do Don Corleone, a Connie, já havia ido pedir ajuda, implorado ajuda pro pai antes, em virtude das constantes agressões físicas do noivo, mas que mesmo assim o Don Corleone se recusa a ajudar ela em nome do patriarcado e da filosofia de vida dele. Connie contou que achara os pais frios e indiferentes e ainda riram dela. A mãe demonstrara alguma pena e até pedir ao pai que falasse com Carlo Rizzo, o marido de Connie, mas o pai recusara. Ela é minha filha, mas agora pertence ao marido. Ele conhece seu dever. Nem o rei da Itália se atreve a meter-se nas relações de marido e mulher. Vá para casa e aprenda a comportar-se de modo que ele não bata em você. Você já bateu em sua mulher? Indagou a Connie. Ela nunca me deu motivo para bater nela, respondeu-lhe. É, muito gente boa esse Vito Corleone. O livro aqui evidencia duas coisas. A primeira é como os patriarcas colocam seus ideais de domínio acima de qualquer outra coisa, inclusive da sua própria família. E a segunda é que se existe alguma vítima dentro de uma sociedade patriarcal, a culpa sempre é da vítima. Algo clássico numa sociedade patriarcal, culpar a vítima. Isso porque como eles enxergam o patriarcalismo como uma sociedade perfeita, não há como haver problemas nessa sociedade a não ser que a própria pessoa procure por isso. A culpa sempre será exclusiva da vítima e não da estrutura social em que eles estão inseridos ou da má administração do patriarca. O que nos leva diretamente para a segunda coisa que Poderoso Chefão mais escancara em suas entrelinhas: a ineficácia do sistema que todos parecem defender. Tanto a sociedade patriarca do governo, quanto das famílias, quanto da máfia, na vida real e na ficção, são grandes defensores do modo de vida econômico-social americano, que podemos resumir especialmente na meritocracia. Como o próprio nome diz, a ideia de que as coisas que acontecem em sua vida e sua capacidade de subir nela devem única e exclusivamente a você, e se você não consegue vencer nesse sistema, você é o culpado, e se você consegue, você valida o seu lugar na sociedade patriarcal e merece respeito e poder, seja em dinheiro, sucesso, prazeres ou propriedades. A ironia da história está em como a própria existência da máfia e seus métodos contradiz qualquer validade ou eficácia que poderia existir no sistema meritocrático. O Johnny Fontane ganha uma carreira e um Oscar através de influências mafiosas, não mérito ou talento. E absolutamente todo personagem mostrado na história só garantiu seu lugar na estrutura patriarcal da sociedade através de atividades ilícitas, assassinatos, crimes horrendos ou privilégios como ligações com pessoas influentes, herança e poder corrupto de seus familiares ou padrinhos. Como diz a frase de Honoré Balzac que abre o livro, por trás de toda grande fortuna há um crime. Isso fica evidente em especial no trecho em que descobrimos como Vito Corleone conseguiu subir na vida em seu negócio de azeite, criando então sua fortuna e rede de influências na América. Como muitos negociantes de visão, ele entendia que a concorrência livre era ruinosa, o monopólio era eficiente. Havia atacadistas de azeite no Brooklyn, homens de temperamento irritável, teimosos, que se recusavam a reconhecer a visão de Vito Corleone, mesmo depois que ele tinha explicado tudo nos mínimos detalhes. Diante desses homens, Vito Corleone mandava Técio para instalar o quartel-general e resolver o problema. Armazéns eram incendiados, caminhões carregados de azeite eram propositalmente tombados. O homem impetuoso realmente procurava as autoridades para apresentar queixa contra seus compatriotas italianos, mas antes que a questão pudesse ir um pouco adiante, o atacadista desapareceu para nunca mais ser visto.
Lendo trechos como esse, constantes no livro e visíveis nos filmes, fica até irônico, beirando patético, o quanto coaches ou liberais da net tentam usar das táticas de negociação de Don Corleone de exemplo para negociações empresariais e métodos de subir no mercado, quando são justamente esses personagens que escancaram o quão ineficaz, injusto e falso são as ideias de meritocracia e economia que eles adoram defender. Mas Poderoso Chefão não apenas demonstra as consequências de se existir numa sociedade patriarcal, como também estuda quais são as razões e motivos que levam ela a existir a priori. Como por exemplo nesse trecho do livro, alguns homens na sala estavam fumando charuto, outros sorvendo tranquilamente suas bebidas. Todos esses homens eram bons ouvintes, pacientes. Além disso, tinham outra coisa em comum. Eram homens que haviam se recusado a aceitar a autoridade da sociedade organizada, homens que recusavam o domínio de outros homens. Não havia força humana que pudesse curvá-los contra sua vontade, a não ser que eles quisessem. Eram homens que defendiam o livre-arbítrio com artimanhas e assassinatos. A vontade deles só podia ser destruída com a morte ou com a sensatez extrema. Aí está o cerne de todo patriarca. A necessidade de ter poder em suas mãos, a sua própria vontade, de ser maior do que a própria sociedade que o cerca e ter todos se ajoelhando ao seu redor. O grande problema é que, historicamente, a sociedade patriarcal faz com que os homens cresçam imaginando que essa posição de poder é destinada a eles, como príncipes na descendência do trono, ou como os filhos do Don Corleone na espera por assumirem o poder do pai. Mas o que faz com que esses homens, particularmente os patriarcais, necessitem tanto dessa posição de poder e sentimento de superioridade? Bem, isso já foi muito estudado na história da psicologia, e a resposta é a famosa questão da masculinidade frágil. Basicamente, para conseguirem convencer a si mesmos de que são machos o suficiente em uma sociedade construída sob os pretextos machistas de hierarquia de sexo, os homens que no fundo sentem-se frágeis e emocionalmente violados procuram validar sua superioridade masculina e papel no patriarcalismo através de demonstrações de força, poder, dinheiro, mulheres em abundância, bebidas, propriedades, artigos de luxo e etc. E assim também se dá na máfia da vida real e na de Poderoso Chefão. Por trás de todas essas demonstrações de poder e masculinidade, o que o livro realmente está tentando mostrar é quão frágeis, fragilizados e conturbados, na verdade, são as cabeças desses homens. Isso fica particularmente evidente no subarco da história que envolve a Lucy, a amante do Sonny, que aparece no começo do filme só, que era a madrinha de casamento, o que também é uma das poucas coisas do livro que não foi levada para o cinema. O que, apesar de ser bastante compreensível, porque é um arco que foge bastante da história principal, acabou também tirando muito do significado real da história para os espectadores exclusivos do cinema. Nessa subarco da história, nós descobrimos que o que levou a Lucy a ir procurar o Sonny para ter relações com ele eram as histórias que rolavam ali no submundo das famílias a respeito do membro do Sonny, que no caso seria a bem grande. Absurdamente grande. Assim, é como o livro meio que descreve como se fosse um mastodonte. E por ela ter nascido com uma deformidade no seu órgão genital que fez com que ele fosse muito mais aberto do que deveria ser, ela nunca havia conseguido ter ou dar prazer sexual em suas relações. No livro a gente vê como os dois continuaram a se relacionar constantemente depois do casamento, eles constantemente se encontravam, até que então o Sonny morre. Ela então, não só desiludida por estar apaixonada por Sonny, ela começa a acreditar que ela nunca mais vai ter prazer sexual na vida dela, e por isso ela tenta se matar. E aí que ela encontra o personagem Jules, que não tá em nenhum dos filmes, que é um médico ali, apadrinhado da família Corleone, que é especializado em abortos, e não só consegue fazer uma cirurgia de correção do órgão genital da Lucy, como também, antes mesmo de fazer essa operação, consegue dar a ela orgasmos sexuais muito superiores ao que o Sonny dava, apenas pelo jeito que ele se relaciona com ela, não pelo tamanho do seu órgão. Contar essa história tá um pouco estranha, né? Eu espero que isso não atrapalhe a minha relação com os inscritos.
Mas enfim, continuando. Bem, o que caralhos essa minha discussão sobre caralhos tem a ver com a minha análise do livro e do filme? Bem, o Mario Puzo tá tentando demonstrar várias coisas nessa historinha que ele coloca. A primeira é, mais uma vez, a hipocrisia dos Corleones, que se desempresarem tanto pela família, mas tem apadrinhado deles esse médico que é especializado em abortos, que dentro das ideias patriarcais é algo totalmente abominável, mas só o Fredo, que é o filho do meio do Vitor Corleone, que tá lá no mesmo ambiente que o Jules, já havia feito 14 abortos em mulheres que ele havia se relacionado. Mas a coisa mais importante dessa trama é como ela procura desconstruir as ideias de masculinidade que o Sonny representa na história, mostrando quão patéticos são esses aforismos de tamanho do pênis, que é sempre algo clássico nas conversas de homens com masculinidade frágil, que são essas ideias de tamanho é igual poder, que é igual quantidade de prazer que você vai conseguir levar às suas mulheres. Outro momento essencial desse subarco para aquilo que o Mario Puzo tá tentando abordar é o momento em que o Jules, esse médico, dá uma repreenda no Johnny Fontaine, que é aquele músico que a gente já falou aqui. É uma repreenda que ele faz porque o Johnny Fontaine se recusa a receber orientações médicas que de alguma forma vão limitar os excessos da vida dele, do qual ele toma isso como se fosse uma espécie de alguém superior a ele tentando capar os seus poderes como homem fodão da indústria hollywoodiana. O trecho da repreenda que o Jules dá no Johnny Fontaine diz a seguinte coisa: você é um sujeito muito mimado. Pensa que porque a Johnny Fontaine não pode ter câncer, ou um tumor cerebral do qual não pode operar, ou um ataque cardíaco, você pensa que não vai morrer nunca? Você precisava mostrar que não tinha de aceitar meus avisos, as minhas ordens. Pois um médico pensa que é Deus, e ele é o sumo sacerdote na sociedade moderna. Esta é uma de suas recompensas. Mas você jamais me trataria desse modo. Eu seria um deus bajulador para você, como os médicos que vocês têm em Hollywood. Meu Deus, eles não sabem de nada ou apenas não se importam? Vão lhe dando todo tipo de droga apenas para que continue vivo. O bajulam porque é um importante homem do cinema. Eu costumava dizer às pessoas que não fumassem tanto ou morreriam, que não bebessem tanto ou morreriam, que não comessem tanto ou morreriam. Ninguém ouvia. A mensagem é objetiva e clara. A incapacidade dos homens patriarcais de receberem ordens ou aceitar outras entidades como superiores às suas vontades. Se mais uma vez você teve aí flashbacks e lembranças de um outro patriarca que também não gosta muito de aceitar ordens de autoridades médicas e acha que o histórico de atleta dele o protege mais do que uma análise médica e que prefere chefes de saúde que mintam para ele do que digam a verdade apenas para bajulá-lo, não é mera coincidência. Bem, talvez uma coisa tenha ficado evidente para vocês até aqui. Todos esses trechos que eu citei e que evidenciam as reais intenções da obra estão exclusivamente no livro. Poderíamos então acusar a adaptação cinematográfica de uma adaptação leviana das temáticas da obra e logo como responsável pelas interpretações errôneas que constantemente fazem dessa história e dos seus personagens? A resposta é não, e por dois motivos que eu vou falar agora. Qualquer pessoa que lê o livro e assiste o filme percebe que ele é provavelmente um dos trabalhos de adaptação mais minimalistas e completos da história do cinema. Quase que absolutamente tudo do livro foi colocado no filme. Só que diferente das adaptações do Scorsese, por exemplo, que colocam tudo sobre a narração de algum personagem, o que evidencia mais os temas da obra, o Coppola optou por adaptar o livro apenas através da narrativa visual e em diálogos, cortando qualquer tipo de narração e facilitação narrativa. Mas em compensação ao fato de não ter tido a mesma objetividade em suas críticas que o livro teve, os filmes tiveram uma grande coisa em sua vantagem: sequências. Tanto o Poderoso Chefão Parte 2 quanto a Parte 3 foram coescritas pelo Mario Puzo, que pareceu querer usar elas justamente para escancarar ao público o que ficou apenas nas sutilezas do primeiro filme. A começar por Poderoso Chefão 2, a primeira coisa que vemos no filme é como a família Corleone ficou destroçada após a conclusão do primeiro filme. Todos os problemas que estavam varridos para debaixo do tapete começam a emergir aos olhos de todos. A Connie Corleone torna-se o oposto de moça recatada, gritando suas
mágoas à família na mesa de jantar. O Fredo, por sua vez, não tem qualquer controle sobre suas atitudes, nem talento para cumprir o papel na família em que ele nasceu. E ao longo do filme, o próprio Michael vai se distanciando cada vez mais do seu lado humano e vendo se transformar cada vez mais no monstro que sempre temeu vir a ser. Sendo o clímax dessa transformação o momento em que ele descobre que a sua mulher abortou propositalmente o seu terceiro filho, com medo de ter mais um filho no mundo que fosse cúmplice daquela corrupção e podridão de que estava vivendo. Além, é claro, do momento em que o Michael decide matar o seu próprio irmão, mesmo não precisando mais fazer isso. Mais uma vez mostrando que nem mesmo a família tem mais valor na sociedade patriarcal do que o próprio patriarca. Outro elemento extremamente esperto na trama é como ela usa de pano de fundo a Revolução Cubana, evidenciando também a crítica da obra aos fundamentos do liberalismo e de como a sociedade acaba sucumbindo dentro dessa cadeia de busca por poder e ideais mentirosos de hierarquia política, econômica e social. Ainda assim, o segundo filme ainda mostra a origem do Vito Corleone e o Michael continua, para todos os efeitos, um dom poderoso, inteligente, em outras palavras, fodão aos olhos do público leigo. Então, para o público misógino e a favor do patriarcado que procura personagens e filmes para validarem o seu ponto de vista e se identificarem, o segundo filme ainda parece um prato cheio. O mesmo já não ocorre no terceiro capítulo da saga, que mostra a conclusão inevitável que os filmes anteriores haviam preparado. Um Michael Corleone frágil e amargurado pelas atitudes do passado, buscando sua redenção. O Michael aqui enfim percebe toda a mentira que lhe foi contada durante toda a sua vida, de que deveria fazer aquilo que ele fez pela família, e se vê não apenas sozinho e com a família dele em pedaços, como também completamente infeliz e desiludido com o poder. You were so loved, Don Tomasino. Why was I so feared? And you so loved? What was it? I was no less honorable. I wanted to do good. What betrayed me? My mind, my heart. Agora, enquanto eu faço essas críticas à sociedade patriarcal que o Poderoso Chefão expõe, podem parecer que são críticas que valem para a instituição da família como um todo. E eu queria deixar bem claro que não é o caso. A família em si é um conceito maravilhoso. É nosso berço e, na maioria dos casos, é parte essencial de nossa alma e desenvolvimento, porto seguro para todas as horas, feita das pessoas que mais amamos e confiamos no mundo inteiro. O problema aqui não é o ideal da família, mas sim a filosofia por trás da constituição de algumas delas. Nesse ponto, o Poderoso Chefão pode sim ser considerado uma obra sobre o verdadeiro valor da família, ao mostrar aos espectadores tudo aquilo que você não deve fazer se quiser ter uma relação saudável com ela. E é isso que faz de Poderoso Chefão 3 tão belo, cruel e importante. Belo porque vemos o Michael Corleone dando o máximo de si para sair do submundo que ele entrou e tentar reconstruir sua família da maneira correta, através de confiança, amor, carinho e respeito. E não dominação, subjugação, intriga de poder e imposição de agressividade em nome do respeito e da superioridade. I'm not the man that you think I am. É também cruel porque o filme também mostra que chega um ponto da vida em que simplesmente não dá mais pra voltar atrás. E apesar das suas tentativas, o destino do Michael já estava traçado. E também é muito importante para mostrar para aqueles que ainda estavam se inspirando nos poderosos chefões da história para construir sua vida e sua família, de que esse não é o caminho correto a se seguir. E quem sabe, talvez ainda haja tempo dessas pessoas que estavam se inspirando nos ideais patriarcais tomarem o caminho correto e não verem sua família se transformarem naquilo que a família Corleone se transformou. You are all that I loved, valued most in the world. And now I'm losing. I lost you anyway. You're gone. And it was all for nothing. Acho que já tá na hora de eu voltar aos velhos tempos e a gente tem aqui mais um Hora da conclusão do vídeo.
No vídeo de hoje nós vimos como o livro Poderoso Chefão de Mario Puzo e sua posterior adaptação cinematográfica na trilogia de Francis Ford Coppola são obras que usam de todos os elementos e signos patriarcais justamente para desconstruí-los e mostrar ao público a real face dessa filosofia maléfica, autoritária e insana. Então eu espero ter feito uma oferta irrecusável para todos aqueles que insistiam em analisar a obra com olhos iludidos e sem atenção para as nuances do texto, que vocês comecem a interpretar o filme e o livro da forma certa e espalhem isso para as pessoas. E acima de tudo, eu espero ter aqui deixado a mensagem de que sociedade patriarcal é o caralho. Então galera, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e tudo mais sobre aquilo que tem que ficar pedindo. Dá uma olhada no nosso apoio se você quiser, e etc, etc, etc. Enfim galera, é isso. Muito obrigado, até a próxima e valeu!